não soframos por causa de Elifaz. Como nós sabemos, Elifaz ou Elifas, eu sempre pronunciei Elifas, mas eu acho que o certo é Elifaz. Pouca diferença, mas no hebraico não tem a acentuação. Então, como se fossem 3 vogais tônicas, por exemplo. E também, nas transliterações, não se colocou o acento no i, então o certo é Elifaz. Então, eu vou procurar me corrigir. Não soframos por causa de Elifaz. Ao estudar o livro de Jó, tendo preparado, inclusive, a versão desse livro na Prazer da Palavra, busquei entender por que é que Deus condenou tão fortemente as falas dos 3 amigos de Jó. Então, eu separei essas falas para o meu estudo, para entender, e fiz um bloco, um arquivo contendo só as falas de cada um deles. Eu quero, então, trazer algumas das falas de Elifaz. Por isso esse título, Não Soframos por Causa de Elifaz. E aqui nós temos que lidar com um problema. E o problema é o seguinte: as coisas que Elifaz fala estão na Bíblia. Logo, são verdadeiras. Só que não. São tão verdadeiras que Deus ameaça matá-los, por dizerem aquelas aspas verdades. Eles disseram meias verdades. E já temos aprendido que uma meia verdade mata tanto quanto uma verdade inteira. Os ensinos dos 3 amigos agora de Elifaz não são palavra de Deus. Estou sendo bem cuidadoso porque há muita dificuldade de pessoas entenderem isso. Uma vez que eu disse isso há muitos anos, no nosso programa da quinta-feira, alguém ficou muito aborrecido comigo, como se eu estivesse negando a inspiração bíblica. Porque nós tendemos a pegar um versículo qualquer, está na Bíblia, e dizer, é isso que eu creio, ou é nisso que devemos crer. Todavia, quando nós abrimos a nossa pinça para pegar os textos, nosso compasso para abarcar os textos, nós vamos aos capítulos finais do livro de Jó, em que Deus diz, Elifaz, tudo que você e os seus amigos disseram sobre Jó, tudo é mentira. Mas se essas falas fossem retiradas da Bíblia, nós não entenderíamos a razão da indignação de Deus. Por isso que eu estou falando com muito cuidado isso. Aquelas palavras não foram inspiradas para dizer, não vá por esse caminho. Mas não são palavras que dê para colocar numa caixinha de promessa, até porque ali só tem maldição, naquelas palavras. E não dá para elaborar uma teologia bíblica a partir de uma porção que Deus mesmo desautoriza. Um dos princípios clássicos da interpretação da Bíblia é: a Bíblia se explica a si mesmo. Às vezes nos deparamos com situações muito difíceis. Continuemos a ler, que nós vamos compreender aquilo que foi dito. É um princípio hermenêutico ou de interpretação. Mas quando nós pegamos um versículo e daí nós ampliamos isto, nós temos muitos problemas. Por exemplo, toda a teologia da dupla predestinação se baseia em versículos isolados, fora de contexto.
Estou absolutamente convicto disso. Mas Jeremias diz, eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, ou antes que eu nascesse, tu me chamaste. É uma hipérbole, é uma maneira de Deus demonstrar todo o seu afeto e todo o seu amor. Não é para se fazer uma teologia a esse respeito. Por exemplo, vocês sabem que em passado não muito distante, surgiu uma denominação chamada mormonismo, ou os mormons, que desenvolviam a sua ética poligâmica, e só acabou porque o Estado proibiu. Mas o mormonismo afirmava que a poligamia é bíblica. E citava o exemplo dos grandes homens de Deus que foram polígamos, entre eles Abraão. Mas se esquecem, no programa Momentos com Cristo, falei sobre isso hoje, às 7 horas da manhã, do que a poligamia fez com Salomão, cujo coração deixou de ser íntegro ao amar muitas mulheres e as divindades dessas mulheres. Então a própria Bíblia mostra, já no Antigo Testamento, sem falar no Novo, que a poligamia é algo nefasto, logo não é aprovado por Deus. Mas Abraão era polígamo. Mas não quer dizer que estava certo, porque nós mesmos vemos na própria vida de Abraão os desastres provocados por sua atitude poligâmica, por exemplo. Então, é disso que eu estou dizendo em nossa leitura da Bíblia. Não nos atermos a um versículo, às vezes a meio versículo, e derivar uma teologia. Porque quando nós continuamos a ler, nós vamos observar que, mais adiante, aquela mensagem que parecia tão inspirada não é, pelo contrário. Não vamos citar as palavras de Satanás quando tenta Jesus. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Só para esse cuidado necessário na leitura da Bíblia. Eu então selecionei alguns textos, talvez não consiga ler todos hoje e não ler nunca também, porque no segundo culto já vai ser Bildade. O primeiro destaque que quero fazer: Elifaz tem uma teologia e os fatos têm que se encaixar nessa teologia. Uma vez ensinando aqui num certo contexto, uma irmã ouviu uma declaração minha, lendo na Bíblia, e ela disse assim: eu sei o que a Bíblia diz, mas eu acho o seguinte, não é? Eu penso alguma coisa, então eu vou na Bíblia e procuro versículos que me aprovem. Quando a minha teologia deve ser a seguinte: eu vou à Bíblia e ela diz qual é a minha teologia. Elifaz é um protótipo daqueles que vão à Bíblia buscando uma confirmação daquilo que pensam, daquilo que seu pai ensinou, que a sua avó disse. Por exemplo, Jó 22, 6 a 11, nós lemos o seguinte. Qual é o problema de Elifaz? Todos os amigos de Jó, eles tinham uma teologia. Qual é a teologia? Pecou, sofreu. Ou, se está sofrendo, é porque pecou. Então, ele se vira para Jó e diz: Jó, você cobrou juros extorsivos dos amigos e arrancou até a roupa de quem lhe devia. Você não deu água para o cansado, nem pão para os esfomeados. Você tomou propriedades dos outros com violência e construiu nelas suas residências. Das viúvas você não cuidou. Os órfãos você não alimentou. É por isso que você está sofrendo. É por isso que você está com tanto medo. É por isso que você não sabe para onde ir. É por isso que você está perto de submergir. Mas o Deus eterno deu o seguinte atestado sobre Jó. Jó 2, verso 3. O Deus eterno perguntou a Satanás: você esteve com meu amigo Jó?
confio nele e não conheço ninguém mais íntegro que ele. Sem dúvida, ele é correto, mostra que ele ama e evita todo tipo de erro. Mas, se a teologia de Elifaz e dos seus amigos era: nós sofremos porque pecamos, ele inventou pecados para Jó, para ficar na sua teologia. Porque os fatos não se encaixavam à sua teologia. Para ficar na sua teologia, ele inventou os fatos. Repito, a minha teologia, a sua teologia, não é aquela que meu pai me ensinou e meu pai era um homem de Deus. Ou que os batistas ensinaram. Ou qualquer fonte me veio, mas é aquela que eu, lendo a Bíblia, abrindo as páginas, essa é a teologia que eu devo ter. Segundo lugar, Elifaz critica Jó por reclamar da sua condição e se apresenta como um exemplo a ser imitado. Vocês não conhecem ninguém assim, correto? Não, isso não existe, é só na Bíblia. Porque ninguém é assim, não é? Todos nós não, etc. Não é? Mas olha então. Para que serve a religião, não é? Jó 4, 5 e 6, Elifaz diz: agora, Jó, que chegou a sua vez de ouvir, você não tem paciência para escutar? Quando o sofrimento o alcança, você se desespera? Agora você abandona sua antiga confiança? Não mais adianta pelo Deus eterno esperar? Isso no capítulo 4. E no 22, 18b a 20, a máscara cai. Elifaz diz: quanto a mim, depois de falar dos pecados de Jó, não é esse o caminho que eu sigo. Pelo contrário, eu e os que são corretos ficamos alegres quando vemos os maus castigados. Nós vibramos quando são derrotados. Nós cantamos, nossos inimigos foram castigados, pelo fogo foram levados. Jó, você é um pecador, olha para mim, porque eu não sou. Jesus diria de Elifaz o seguinte: eis aí um fariseu completo. Porque Elifaz não só condena, critica, abomina as atitudes de Jó, como se ele se coloca como um modelo a ser imitado. Mas, quando nós lemos todo o livro de Jó, observamos que o Deus eterno não condena Jó. Pelo contrário, condena Elifaz, que disse essas nefastas palavras. Terceira coisa, muito séria, talvez a frase mais importante dessa manhã. Elifaz ensina que coisas ruins não acontecem a pessoas boas. Se alguma coisa ruim está acontecendo com você, é porque você não é tão legal quanto acha que é, e Deus está lhe ensinando, disciplinando e castigando. Nunca ouviram uma frase dessa? Desculpe o neologismo, é uma frase elifática, ou, quem sabe, elifástica. Diz ele, Jó 4, 7 a 9. Jó, eis a questão que você precisa enfrentar. Quem é verdadeiramente inocente não sofre. Coisas ruins, Jó, não acontecem a pessoas boas. O que vejo, Jó, pela minha experiência, é uma lei que não podemos ignorar.
Quem vive na perversidade, com certeza colherá maldade. Quando o sofrimento vem para as pessoas, é o Deus eterno em ação para castigar os que precisam ser castigados. Irmãos, essa teologia predominante no mundo e também predominante ou dominante na teologia evangélica contemporânea. A gente ouve isso de pastores, pregadores, influenciadores, todos os dias. E uma mentira, como nós sabemos, tantas vezes repetida, se torna uma verdade, embora não seja. Coisas ruins aconteceram a Jesus. E nem precisaria dar nenhum outro exemplo, não é? Derli Franco de Azevedo, meu pai, o homem de Deus, morreu de câncer na próstata. Um dos desastres automobilísticos que mais me tocaram foi quando alguns missionários, saindo do Brasil, pregando num país da África, 2 deles morreram num acidente automobilístico. Porque alguém veio na contramão e colidiu com o veículo em que estavam. Estavam lá cumprindo a missão de Deus, que o irresponsável cessou, embora outros tenham continuado. Cristãos são perseguidos até a morte por pregarem o Evangelho de Jesus. Em outras palavras, coisas ruins acontecem em pessoas boas. Coisas ruins acontecem em pessoas ruins. E nós gostaríamos muito de acreditar que coisas ruins acontecem mais com as pessoas ruins e nada com as pessoas boas. Mas isso não é verdade. Então não vamos continuar com nossa teologia, porque nós achamos A ou B. Nós todos somos envolvidos, no mundo inteiro, por uma teologia pagã. O paganismo, que é uma visão que não reconhece a soberania de Deus sobre a história, é a mais antiga, obviamente. Quando Israel foi escolhido como povo, foi para viver fora do paganismo. Quando Abraão sai de Ur e vem para Canaã, vem para um novo estilo de vida que não era o paganismo. Nossos missionários, Bruno, Paula e hoje aqui Isabel, Maria e a terceira, cujo nome me... Ana, não é? Viveram num país em que a teologia é pagã. Pastor Samir nos contou, vocês viram que eles falaram o país, não é? Mas quando estavam lá não podiam falar o país. Senão coisas ruins iam acontecer com eles. E aconteceu, tiveram que sair do país por ordem governamental. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Mas o paganismo diz que não. Então, Samir contou aqui uma vez que se você vir uma pessoa acidentada na rua, na China, não socorra. Porque ele está pagando por algo que fez no presente ou em gerações passadas. Isso é o paganismo. O Evangelho não tem nada a ver com o paganismo. E nós não podemos permitir que ele adentre a nossa fé. Porque é falsa. É totalmente mentirosa.
É claro que coisas ruins nos acontecem e nós somos capacitados pelo Espírito Santo e encorajados por Ele para vencer as aflições, como Jesus nos ensinou. Mas as aflições existem. A teologia de Elifaz é, portanto, absolutamente pagã. Não pode ser a minha teologia, não pode ser a sua teologia. Há muitos anos, os irmãos se recordam, numa das Copas, o nosso principal jogador, Ronaldo, apelidado de Fenômeno, teve o seu joelho arrebentado. Não pôde continuar jogando aquela Copa. E aí eu me lembro muito claramente ele dizendo: por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço. Se você merece, então está tudo certo. Mas se você não merece, então está errado. Nada disso, é uma teologia pagã. Ele arrebentou o joelho, porque é o risco de todo jogador. Sua profissão, assim, determina o choque, o encontro, a violência do adversário, um pisar em falso, faz parte da profissão. Não tem nada a ver com ele ser amado por Deus ou não amado por Deus. Porque coisas ruins vêm para todos, bons ou ruins. Quarto lugar, Elifaz fala com uma autoridade que inventar, porque não a tem. Autoridade. Essa é uma palavra que eu tenho muitos problemas. Essa semana eu participei de um debate com pastores, não pude ficar até o fim, mas ele falou assim: nós como pastores temos que pregar com autoridade. Eu gelei. Gelei porque às vezes essa autoridade quer dizer o seguinte: não me conteste. E se você me contestar, eu sou ungido do Deus eterno, você vai ver o que acontece na sua vida. Você ouve isso todos os dias, na maioria das igrejas ditas evangélicas. É a ideia, a cultura de Elifaz. Elifaz diz então em Jó 4, 12 a 16: o que agora vou lhe dizer foi o próprio Deus que numa visão toda a verdade me revelou. Eu estava tranquilo quando vi um vulto que na hora não distingui. Era noite, eu pensava na vida, esperando o sono profundo me adormecer. O vulto se aproximou e eu me enchi de medo. Na verdade, em pânico fiquei, tremendo todo alto aos pés. O vulto parou diante de mim, quebrou o silêncio e falou. Ou seja, Jó, você vai me contestar? Eu tive uma visão, você vai me contestar? A única autoridade do cristão, pastor ou não, se dá quando ele prega a palavra completa de Deus. Não palavra selecionada, não palavra pessimamente interpretada. Se lembram dessa frase usada por pagãos sobre Jesus? Ele fala com autoridade. O sentido claro daquele texto é o seguinte: ele fala o que ele vive. Por isso que a única autoridade do cristão, quando ele prega a palavra de Deus completa e vive essa palavra, é nisso que repousa a sua autoridade. Não de abrir a Bíblia, no texto que ele seleciona, que interpreta do seu jeito, e às vezes nem é o que a Bíblia diz, e diz: eu tenho autoridade de Deus para dizer isso. Carteirada. E ele deu uma carteirada. Mas não tinha autoridade divina nenhuma. Quinto lugar, Elifaz tem certeza
que Deus é implacável e cruel. Eu conheço muitos Elifazes. Procuro não ser. Jó 4, 17 a 21. Existe alguém realmente correto diante de Deus? Diante do Criador, pode alguém dizer que é puro? Claro que não. Deus não confia em ninguém. Ele vê defeito até nos anjos. Imagine o que pensa sobre os seres humanos, feitos de pó e frágeis como uma traça. Os homens são como a fumaça, passam sem que ninguém se importe. Seu destino é a morte, que para alguns vem antes que aprendam a viver. Ele prossegue, no capítulo 15, 14 a 16. Vou lembrá-lo, Jó, das verdades que esqueceu. Existe alguém puro? Não, nenhum. Existe alguém realmente correto? Não, ninguém. Se Deus nem em seus anjos confia, nem seres celestiais favoravelmente avalia, você acha que Ele vai aprovar o ser humano, que é depravado, degenerado e desonrado? No entanto, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos, vou usar a expressão aqui inadequada, com outro Deus. Eu fiquei buscando quais as palavras que marcam o jeito de ser de Deus em toda a Bíblia. E só no Antigo Testamento, que no Novo Testamento está bem evidente. Eu comecei a enunciar essas palavras, e só quero citar algumas. Nem vou exemplificar, porque logo a sua mente virão muitos leitores da Bíblia, a leitura da Bíblia que você é. A marca predominante de Deus é a graça. Essa é a marca predominante de Deus. Quando você lê todo o registro bíblico, você vê sempre a graça de Deus em ação, em todos os momentos. Lembram de Jonas? Ô Jonas, o seguinte, vá para o campo missionário, vá para a Índia. Aí o Jonas pensou bem, eu tenho uma esposa, né? Tenho 3 filhas, esse negócio de Índia, eu acho que eu não ouvi legal não. Eu vou comprar uma passagem para a Patagônia. Foi o que ele fez. E aí, quando ele passa por um grande sofrimento, ele diz, Deus está me castigando, porque me mandou ir para um lugar, eu estou indo para outro. Mas ele amava Deus, apesar do seu pecado, como nós todos. Ele orou. O que Deus fez? Não, Jonas, nada disso. Agora está orando? Você não tem pena das pessoas lá de Nínive vão morrer? Sem me conhecer? Sua chance passou, meu chapa. É isso que ele faz? Ele faz um milagre. Ele faz o grande peixe vomitar Jonas vivinho da silva, mais tonto do que qualquer uma pessoa que sai do centro cirúrgico, para pegar um exemplo recente. Mas inteirinho, ele vai pregar onde Deus mandou que ele fosse. Graça! Eu sempre brinco, se fosse eu diria, já chamei outro. Agora, que o peixe devore você, é o que você merece. Mas, graças a Deus, eu não sou Deus, nem para mim, nem para os irmãos. Compaixão. E eu me enterneço quando Jesus trata as pessoas que tinham severas doenças na pele, que ninguém chegava perto, que ninguém olhava e ninguém tocava. Quando eles mesmos se aproximavam de Jesus, leprosos, essa é a palavra que eram, eles mesmos se afastavam, porque a lei os proibia de tocar pessoas puras, imundas que eram.
Mas Jesus ia ao encontro deles, vem cá. Não só ia ao encontro deles, como tocava neles. E não só tocava, como curava. Compaixão, como conciliar o Deus de Jesus, o Deus da Bíblia toda, com a mensagem dele faz. Impossível, porque é falsa dele faz. Tenho pensado que se eu fosse resumir, se eu tivesse só uma palavra para dizer quem é Deus, qual é o seu atributo principal, eu acho que eu usaria a palavra bondade. Não cabe na teologia de Elifaz. Sexto lugar, Elifaz garante que o sofrimento é consequência do pecado. Diz ele, Jó 4, 17 a 21, Jó, a aflição não vem por acaso. O sofrimento não surge do nada. É evidente que o homem peca e o sofrimento o pega. O que a Bíblia nos ensina é que o pecado gera sofrimento. Mas nem todo nosso sofrimento vem por causa do nosso pecado. Mais ou menos assim, os amigos de Jó põem Jó numa maca da tomografia computadorizada. E aí ficam procurando os nódulos, os tumores, as ulcerações, as macerações de Jó. Só que tem um detalhe, essa TC, como dizem os médicos, essa tomografia, não achou nada. Por isso que tem que inventar, que estava limpa a ressonância ou a tomografia dele. A teologia dele, Jó, procura que você vai achar. Jó, se você pensar bem, se você fizer uma revisão da sua vida, da sua história, você vai ver. Sétimo e último lugar, Jó preconiza a teologia da prosperidade. Eu vou ler então aqui, e acho que não preciso ler outro texto, Jó 5, 17 a 26. Jó, conte seu livramento em 6 coisas, se forem 7, ele também o salvará. 1, de fome, quem é íntegro não morrerá, mesmo que muitos morram na guerra. Quando falarem mal dele íntegro, ele ficará tranquilo, sem medo do pior. Ele ficará a salvo dos ataques humanos e viverá em paz com os animais selvagens. Ele viverá em harmonia com a natureza e será amigo até dos animais do campo. Haverá paz dentro da sua casa e prosperidade em todos os seus negócios. Será longa e larga a sua descendência, de tal modo que ela se estenderá por toda a história. Ele morrerá bem idoso, ao fim de muitos dias abençoados. Essa é a teologia da prosperidade. Não foi inventada por Kenyon no século XX. Foi inventada por Elifaz. Por que nós vemos na própria Bíblia, em nossas experiências, é que pessoas dignas morrem na infância. Pessoas dignas perdem tudo, ludibriadas por vagabundos. Pessoas dignas enfrentam conflitos em casa. É isso que a Bíblia nos ensina e nos mostra. Eu tinha mais um ponto, mas o relógio não nos permite, não por falha do relógio, mas certamente minha, para dizer mais alguma coisa. Eu quero só, então, completar. Acho que ficou evidente o que eu estou dizendo. Primeiro, que a sua teologia tem que vir da leitura dedicada, apaixonada, prazerosa da palavra de Deus. E talvez alguns de nós precisemos revisar os nossos conceitos sobre Deus.
se esses conceitos não são os conceitos de Deus, mas são de Elifaz, Bildade ou Zofar. É mais grave do que a gente imagina. É muito grave que o Evangelho da graça de Deus, por nossa tradição mundial, bem de milênios isto, não consiga tal teologia ser mudada em nós. Nós nos convertemos a Jesus, dizemos que foi pela graça, mas a nossa teologia é aquela que veio lá do budismo, lá do judaísmo, lá do hinduísmo e quaisquer outras crenças pagãs. Mas não de Jesus. É um desafio, irmão, é um desafio. Porque quando eu estou sofrendo, quando você está sofrendo, essa teologia aparece com letras garrafais. E garrafal, gigante, letra gigante tem que ser a teologia da Bíblia. É por isso que nessa igreja nós temos esse péssimo defeito. Todo domingo, leia a Bíblia. Horrível isso, você ouvir isso todo domingo, não é verdade? Mas não é tão horrível que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, você sabe disso. Quanto mais eu leio essa palavra, eu digo, não é possível. Não é coisa humana, não é possível. Não tem como ser humano um livro desse. É para o ser humano, mas é totalmente divina. E ela nos ensina, então, como viver nesse compasso da palavra, compasso libertador. Jesus nos liberta, e a Bíblia também nos liberta. Jesus nos liberta da perdição, e a Bíblia nos liberta do medo, da opressão de algumas perspectivas religiosas, que parecem bíblicas, parecem divinas, mas não são bíblicas, são diabólicas, para nos manter longe, tentando, graças a Deus não consegue, da graça maravilhosa do nosso Deus. Deus que nos providencia, eu tenho pensado muito sobre isso, recursos para que nós vivamos. Ele nos dá numa bandeja esses recursos. E um deles é a ceia do Salvador. Eu poderia discorrer aqui sobre esse recurso, mas apenas vou dizer isto. Quando eu participo desta ceia do Salvador, eu sou lembrado que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Bye, bye, culpa. Bye, bye, tchauzinho, já era. Quando eu participo desses elementos aqui, pão e vinho, eu sou lembrado que a minha vida não termina aqui. Ele virá a segunda vez, vai me levar, e a vida vai continuar na alegria da presença dele, sem ele faz para nos perturbar. Fique tranquilo, nós não vamos encontrar nem Satanás e nem o seu representante ele faz no céu. Podem ficar tranquilos, lá eles não vão entrar de jeito nenhum. Lá Jesus comanda, reina e nos abençoa. É assim que vamos participar agora. Algum irmão não pegou o kit, por favor, levante a sua mão. A nossa equipe vai fazer isso. Eu quero convidar todos os nossos irmãos lá da nossa Igreja Batista Getsemane para ficar aqui em cima comigo. Pode vir, pastor Ricardo. Todos. Como diz o hino que cantamos, venham como estão. Muito bom ter os irmãos aqui conosco. Muito bom mesmo. Obrigado, Ricardo, por essa iniciativa. Os irmãos sabem que essa
igreja foi uma missão nossa, não é? Uma missão que nós começamos ali na comunidade da Casa Branca, e eles então podem chegar mais para cá, para todos caberem aí. Eles então, depois, foram emancipados como igreja, é o padrão batista, e ali continuam. E o pastor Ricardo disse, nós temos que voltar a ter comunhão. Eu disse, maravilhosa ideia, Ricardo. Vem aqui, Ricardo, por favor. Ricardo é filho da igreja. E agora é o pastor da igreja. Isso é o evangelho que faz, gente. Ele merece? Não. É a graça, não é verdade, Ricardo? Mas tem ali feito o seu trabalho ali, missionário. Eu quero que os irmãos orem também por ele, pela Sheila. Vem aqui, Sheila. Sua esposa há muitos anos, não é? E estão ali ajudando esses irmãos. Alguns eu conheço, outros não. Quer dizer, não conhecia, agora estou conhecendo, não é verdade? Muito bom ter vocês todos aqui conosco. Então, vou pedir que vocês fiquem aqui, cada um do meu lado aqui. Nós vamos, então, orar agora. Todos estão com seus kits em mãos? Esse é um recurso que Deus nos dá. Por isso, nós batistas chamamos isso de um memorial. É uma lembrança. Ao participar, somos lembrados de que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E somos lembrados que Ele vem uma segunda vez. Pode guardar o pãozinho de vocês, pode pegar um pedacinho aqui, bem pequenininho, tá? Pode pegar. Peguei logo a mais novinha, né? Ou se pegar grande, vai engasgar, só um pouquinho, tá? Aí vem o castigo pela guludice. Porque Jesus fez assim, né? Quando Jesus foi celebrar aquela primeira ceia, né? Que hoje nós estamos aqui repetindo, imitando. Pode pegar o tamanho que quiser, tá bem? Mas quanto maior, mais difícil de engolir, só isso. Eu às vezes erro, pego um pedaço grande, depois tenho que orar e não consigo. Mas vocês não vão orar, não vou chamar vocês para orar não, tá bem? Alguns aqui eu lembro, né? Lá da banda, né? Lá dos almoços, né? É só convidar que a gente vai, tá? Ricardo, ore, dando graças a Deus por Jesus. Senhor Deus e Pai, na manhã desse dia, te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem nos dado, pela comunhão, pelo partir do pão, Deus. Senhor, te agradecemos, Deus, por esse memorial, te agradecemos por esse tempo, Deus. Faça-nos, Deus, uma igreja una, Deus. Em nome de Jesus, te louvamos pelo sacrifício do teu Filho. Amém. Amém. Vamos então participar assim. Primeiramente, comendo do pão. Depois tomando o cálice. Graças te damos, ó Deus eterno, porque nos ensinas como viver e nos dás muitos recursos para continuarmos confiantes e esperançosos em Ti. A ceia da qual participamos agora é uma delas.
Graças te damos, em nome de Jesus, todos digam. Amém. Vamos dizer que nós temos na vida por lutas passadas, e algumas são terríveis, são cruéis, mas vamos cantar então. Em pé, por favor.